nessa noite perguntasse para você: você sabe o que é evangelho? Será que algum de vocês poderia me dizer o que é evangelho? O que significa isso? Alguns se denominam como cristãos evangélicos, mas será que você sabe o que significa evangelho? E é isso que eu gostaria de falar nessa noite. Paulo, ele nos fala sobre o verdadeiro evangelho. Se existe o verdadeiro evangelho, é porque existem falsos evangelhos. Não é verdade? Assim como uma nota, a gente até falou isso no podcast, né? Para quem ouviu. Quando você recebe uma nota, existe a possibilidade de você ter nas suas mãos uma nota verdadeira ou uma nota falsa. E que sensação ruim quando a gente recebe uma nota falsa, não é? Você tem ali nas suas mãos 50, 100 reais, você acha que você tem algo de valor, e aí você descobre que ela não vale nada. Te dá uma sensação de perda. Meu Deus, eu perdi o meu dinheiro porque acabou. Ninguém vai te dar esse dinheiro de volta, ninguém vai te fazer você recuperar esse dinheiro. É falso, você perdeu. E como que eu sei que uma nota, ela é verdadeira ou ela é falsa? Os especialistas em notas, em cédulas, para que eles saibam que uma nota é falsa, eles não estudam cada uma das notas que existem que são falsas. Porque todos os dias aparece no mercado uma nota falsa diferente. Então eles estudam profundamente a nota verdadeira. Porque conhecendo a nota verdadeira, eles vão saber quando aparecer uma nota falsa. Estudando e conhecendo profundamente o que é os detalhes, a fundo, cada nota. Quando eles tiverem na mão uma nota falsa, eles vão saber, essa nota é falsa. E é isso que nós precisamos fazer para que a gente realmente não seja enganado, para que a gente não seja iludido, para que a gente não seja pego por esses falsos evangelhos que estão sendo pregados. Conhecer verdadeiramente o evangelho de Cristo. E como conhecer esse evangelho? A palavra do Senhor. O Senhor, ele nos deixou uma palavra completa, uma palavra que, se você lê e você pesquisa e você pede revelação, o Espírito Santo, ele te mostra. Esse é o verdadeiro evangelho. E nessa noite eu quero dizer para você que o evangelho, ele é como uma notícia. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João foi escrito em forma de notícia para aquela época. Eles queriam avisar algo, eles queriam dar uma notícia. E essa notícia chegou até nós pela graça de Deus. Só que eu quero dizer para você que nessa notícia existe uma boa notícia e uma notícia ruim. São duas notícias, uma boa e uma ruim. Quando alguém vai te falar assim, eu tenho uma notícia para te dar. Na verdade, tem duas notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Qual você quer saber primeiro? Geralmente a gente fala a ruim. Porque aí depois vem a boa, né? E ameniza a situação. Então, nessa noite eu tenho duas notícias para dar para vocês. Uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem saber primeiro? A ruim. Vamos de ruim primeiro. Eu tenho que falar, irmãos. Tem duas notícias. Vamos de ruim, então. A notícia ruim, irmãos, é que nós todos nascemos condenados ao inferno. Todos nós nascemos. Lá em Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O ser humano, ele não se torna um pecador porque ele cometeu um pecado. O ser humano, ele peca porque ele é um pecador. Vocês estão entendendo? Nós já nascemos com essa inclinação para o pecado. Não é quando você comete um pecado que você se torna um pecador. Você comete o pecado porque você é um pecador. Até uma criança, ela já nasce pecadora. Lá em Salmo 51 fala assim, ó. Davi, ele fala, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu a minha mãe. Desde que me concebeu a minha mãe. Vocês já repararam que a gente não precisa ensinar uma criança a mentir? A gente não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Não é verdade? Ela já nasce com esse sentimento. Ela não quer dividir o brinquedo. Quem é mãe e pai aí sabe. Ela não quer, ela chora, ela grita. Ela quer tudo na hora, ela quer tudo do jeito dela. Se não for, ela faz escândalo.
Faz um teste para você ver. Uma criança que tem vários brinquedos. E tem um lá que ela não gosta muito não. Ela sempre deixa ele de lado. Mas aí você pega uma outra criança, coloca lá e pega aquele brinquedo e põe na mão daquela criança. O que vai acontecer? Aquele lá vai passar a ser o brinquedo preferido dessa primeira criança. Por quê? Porque é o sentimento de, meu Deus, alguma coisa minha está com ela, eu preciso dela. Esse sentimento egoísta que nós nascemos, esse sentimento pecaminoso. E a criança, ela vai sendo moldada pelos pais, e ela vai sendo, quando crescendo, vai sendo moldada pelos ensinamentos de Deus, vai sendo moldada pela palavra, e ela ensina a ser bom, ensina a dividir, ensina a ser honesta, ensina a falar a verdade, mas ela nasce com esse sentimento, é da origem, é da natureza do homem. A criança, ela peca inconscientemente até uma certa idade, que cada criança tem a sua idade, em que ela começa a pecar conscientemente. E eu queria aproveitar até esse tópico para falar com você, pai e mãe. O ministério infantil da igreja, ele não é para distrair os seus filhos enquanto você ouve a palavra. As suas crianças estão sendo evangelizadas ali. Elas precisam ouvir a palavra, elas precisam ter plena consciência, porque quando elas alcançarem a maturidade em que elas poderão fazer as suas escolhas, elas terão que aceitar a Jesus e se arrepender. Você olha a sua criança como uma criança inocente que só assiste coisas inúteis, que não agrega valor. Ensina para sua criança a palavra de Deus. A criança não é boba, ela entende. E quando Jesus falou lá, deixai vir a minhas criancinhas, é porque os discípulos, eles estavam impedindo que as crianças chegassem até Jesus. Os discípulos não estavam dando muita importância, muito valor às crianças. E Jesus falou, deixe elas virem até mim, porque elas também precisam ouvir o que eu estou falando. Elas precisam receber o evangelho. Crianças são obstinadas, teimosas, só que muitos adultos que não alcançaram a maturidade agem como crianças obstinadas. E a mentalidade de um adulto que não alcançou ainda a maturidade é a mentalidade de um bebê que acha que o mundo gira em volta dele. Como um bebê que ele não importa se a mãe está tomando banho, se a mãe está dormindo, se a mãe quer se alimentar, ele chora. Quando ele está com fome, ele chora e quer tudo para ele. Para ele não existe mais ninguém além dele. E muitos de nós achamos que o mundo gira ao nosso redor e que todas as coisas precisam acontecer conforme a minha vontade. Esse é um pensamento egoísta em si próprio, de origem do pecado. E começou lá no início, lá em Gênesis capítulo 2, se você quiser abrir sua Bíblia, versículo 16. Fala assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse, irmãos, que eles podiam comer de todas as árvores. Sim ou não? Apenas uma que eles não poderiam comer. E Deus, ele afirmou que se eles comessem dessa árvore, eles morreriam. Estava muito claro. Aí vem Satanás com as suas mentiras, lá em Gênesis 3, 1. E ele fala assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, o diabo já começou mentindo. Ele falou assim, Deus não falou que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Todas elas, todas? Não pode. E a mulher disse, do fruto da árvore do jardim, nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, olha o diabo aí, certamente não morrerá. O diabo, ele tem enganado até nos dias de hoje com as suas mentiras. Não tem problema isso que você está fazendo. Certamente não tem problema, não vai te trazer dano nenhum.
Ah, que isso? Deus não vai se importar com isso. É só isso, imagina. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só a promessa de Satanás. No dia em que ela comesse, ela seria como Deus. Trazendo para ela, buscando lá do fundo um sentimento que era dele. Porque quem queria ser como Deus era o diabo. E como ele não conseguiu, ele tem tentado transferir isso para a humanidade. Um sentimento egoísta de querer ser como Deus, de querer dominar todas as coisas, de ser dono das minhas escolhas. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha só, a mulher ela viu que a árvore era boa para se comer, ou seja, meu prazer. Ela viu que era agradável aos olhos, me agradava, era bonita a fruta. E era desejável para dar entendimento, ou seja, eu vou saber mais. Eu vou saber mais, eu vou me tornar mais, eu vou me tornar como Deus, eu vou saber mais do que eu sei hoje, que já era suficiente, pois Deus, ele era supridor de todas as necessidades do homem. Não faltava nada. Eles não tinham falta de coisa alguma, mas foram buscar algo que não precisava. Será que você hoje pensa, meu Deus, eu não tenho nada, eu só tenho Jesus? Será que não é suficiente? Será que Jesus não tem sido suficiente na sua vida? Será que Ele não tem suprido as suas necessidades? Agora, ao contrário, tem pessoas que às vezes falam, aquela pessoa ela tem tudo, ela tem dinheiro, tem fama, tem beleza, ela só não tem Jesus. Então ela não tem nada. Porque tudo que ela tem é passageiro, de nada adianta todas essas coisas se eu não tenho Jesus. Eles tinham tudo, eles tinham a presença de Deus, eles tinham Jesus visitando ele toda tarde ali no jardim, eles tinham a comunhão. E eles trocaram a comunhão por algo que era perecível, por algo que era passageiro, que era banal. Todo pecado tem origem no próprio prazer. Todo. Até nos dias de hoje o diabo continua falando para você. Se priorize. Se ame acima de tudo, de todos. O amor próprio que tem sido pregado. Mais importante do que o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. E assim como o diabo convenceu a mulher, ele tenta nos convencer hoje para sermos como Deus. Muitos de nós queremos ser o nosso próprio Deus. Muitos de nós somos idólatras de nós mesmos, da nossa própria imagem. Desde que foi criado o selfie, você só vê foto de cara na internet. É uma sim, é uma sim, é uma sim, é uma sim. A pessoa ela está se idolatrando. Ela quer curtidas, ela quer like, ela quer alguém falando, você está lindo, você está maravilhoso. E o único digno de glória, de louvor é o Senhor. Nós vivemos para a glória dEle. A nossa vida precisa glorificar a Ele. As nossas atitudes, as nossas fotos do Instagram precisam glorificar a Ele. Aquilo ali é a janela da sua vida. Ali está mostrando quem você realmente é ou quem você quer ser. Porque às vezes aquilo ali é só falsidade. Seja um filho amado, que reflete a glória de Deus. Que as pessoas ao olharem para você falam, eu vejo Deus. Será que se eu pegasse o telão e pedisse para abrir em alguns Instagrams aqui, vamos ver aqui algumas fotos, será que eu vejo Deus sendo revelado? Será que eu estou edificando o meu irmão com aquilo que eu estou postando? Esses dias saiu na internet uma lista, foi até assim, motivo de piada, mas eu achei engraçado e eu trouxe assim algumas
uma lista de pecados que uma igreja fez, pastor, com vários campozinhos. Falei, marque aí o pecado que você comete para você se arrepender. E aí tinha lá vários pecados, dentre eles eu trouxe alguns para a gente analisar. Como o pecado, a origem do pecado é o amor a si mesmo, o amor próprio. Vamos começar com o que está bem falado nos dias de hoje, que é o aborto. Que nós cristãos não concordamos. E se você que está aqui dentro concorda, vai se converter. Porque quando eu quero matar uma criança no ventre, eu estou pensando apenas em mim. Que se dane aquela criança. O importante sou eu, o meu corpo, as minhas regras. Essa é a mensagem do diabo. O adultério. Quando alguém trai a sua esposa, trai o seu marido, ele está pensando apenas no seu prazer. E ele esquece da promessa que ele fez ali no altar, que ia ser fiel até a morte. A aliança que foi feita de fidelidade, na saúde ou na doença. Eu não sei para que eles falam isso, pastor. Por que você aceita um pastor, ou você que casou na igreja católica, um padre, falar para você se você aceita ser fiel na saúde e na doença? Na vida boa ou no problema, e você fala sim, e você não honra a sua palavra. Claro que existem casos extremos de violência que a gente não pode concordar, mas existem separações por problemas ínfimos, banais. Um abusador, um pedófilo, destrói a vida de uma criança, pensando no seu próprio prazer. Um avarento, um que ama o dinheiro, um ladrão, ele pensa, eu quero satisfazer a minha necessidade agora, não importa se o outro trabalhou para conseguir, eu quero agora, eu vou lá e tomo. Tudo amor a si próprio. O ciumento, que ele acha que ele merece toda a atenção do mundo só para ele. Alguém que usa drogas, que é capaz às vezes de roubar o dinheiro da vozinha para poder ir lá satisfazer os seus desejos, às vezes com violência. Rouba as coisas dentro de casa para satisfazer o seu desejo. É o eu. A glutonaria, que é o desejo de se satisfazer. A inveja, porque eu penso assim, mas ele não pode ter, ela não pode ter, por que eu não tenho? O racismo, que eu acho que eu sou melhor do que os outros. A pornografia, que eu quero satisfazer aquele desejo momentâneo, aquele prazer momentâneo, e estou desonrando a Deus. E vários outros pecados que só nos afundam e nos afastam de Deus, porque nós queremos satisfazer as nossas necessidades acima de tudo. E a gente é assim. Até nas pequenas coisas, irmãos, nas pequenas coisas. Eu falei de pecados sérios, pecados grandes. Mas no trânsito, quando a gente está no trânsito e alguém fecha a gente, alguém passa quando a preferência é sua, alguém que está indo ali no semáforo e o sinal vai fechar e ele está indo igual uma tartaruga e você querendo passar, e quando ele passa o sinal fecha, você fica bravo. E por dentro você fica, que absurdo. Quem é esse incircunciso que está atrapalhando o meu trânsito? Não é verdade? A gente ouve o Espírito Santo falando, paciência, paciência. Mas lá no fundo a gente quer xingar. Uma coisa que me irrita muito, irmãos, é moto barulhenta. Tem alguém que tem moto barulhenta aqui? Mas não é qualquer moto, não. É aquela moto que passa perto de você e mata a gente de susto. Ainda sai empinando. Aí eu confesso, irmãos, que algumas vezes eu falei, tomara que caia. E aí eu peço perdão. Por que eu peço perdão? Porque agora apareceu lá em casa uma mini motinha. Que o William chega da escola e vai para a porta da cozinha. É Deus me mostrando que eu preciso aprender a desejar o bem, porque senão alguém vai desejar o mal para ele. Mas essa é a notícia ruim. Essa é a notícia ruim. Nós somos assim. Nós somos maus. A notícia é, não há ninguém inocente diante de Deus. Não há. Só que é preciso dar essa notícia.
Não adianta a gente esconder isso. Um bom médico é aquele que ele descobriu que a pessoa ela tem uma doença grave e ele tem que dar essa notícia. Ele tem que alertar essa paciente de que ela está doente. Por mais difícil que seja, ele tem que contar para a paciente a sua situação, para que ela procure uma forma de tratamento. E o quanto antes, melhor. Não pode deixar para amanhã, é hoje que você precisa saber disso. E aí você pode falar para mim assim: então Deus é um Deus ruim, que condena as pessoas ao inferno. Não. Deus ele não condena ninguém ao inferno. Você mesmo se condenou. O próprio homem se condenou ao inferno. Mas a boa notícia é que Deus é um Pai amoroso e Ele quer te tirar de lá. Você já estava condenado, você já estava direcionado a ir para lá. Mas Deus, Ele quer tirar você de lá e viver com você eternamente, como era o seu projeto inicial ali no Jardim do Éden, quando Ele criou o homem. Ele criou o homem para se relacionar, para viver com Ele. Mas o pecado nos separou de Deus. Porque todos pecaram e não existe nenhum sem pecado. Se não existia nenhum sem pecado, o próprio Deus precisou descer do céu e encarnar em forma de homem para pagar pelo nosso pecado. Porque não ia existir cordeiro nenhum, não ia existir nenhum animal, por mais puro que fosse, que pudesse pagar pelo pecado da humanidade, se não fosse o próprio Deus. Lá em João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O único que não pecou, ele se fez pecador no nosso lugar. Ele levou a nossa culpa. E quando eu vejo lá em Gálatas 2,20, quando Paulo fala: já estou crucificado com Cristo. Jesus ele morreu, ele foi crucificado. E ao lado dele havia dois malfeitores. A Bíblia fala que algumas traduções dizem que são ladrões, mas eu imagino que o crime que eles cometeram devia ser muito mais do que roubar, porque eles estavam sendo punidos com uma pena de morte. Assim como em alguns países existe a pena de morte em casos gravíssimos, eles estavam sendo punidos. E Jesus ali no meio deles. E Lucas, lá em Lucas 23:39, ele fala que foi crucificado dois malfeitores com eles. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui rapidamente para a gente ver o contexto. E fala assim, ó: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um dos ladrões começou a zombar, falando: você não é o Cristo? Você não é o Cristo? Você não é o rei dos judeus? Desce dessa cruz, salva você e salva nós. Enquanto o outro ladrão, ele reconheceu que aquela punição que ele estava recebendo era digna, que eles estavam sendo punidos pelo que eles haviam cometido, e que Jesus estava ali sem ter feito nada. E aí ele falou: lembra de mim. Por que, irmãos, que um sai da cruz condenado e o outro sai salvo? Olhando essa história, a gente percebe que é possível ter um encontro com Jesus. É possível você encontrar com Jesus e sair condenado ou sair salvo. Existem pessoas que sentam nesse mesmo banco que você, entram nessa mesma igreja, ouvem a mesma palavra
E uns saem condenados e outros saem salvos. Por quê? Vamos analisar aqui. A turma que é igual ao primeiro ladrão, olha só o pensamento. Ele fala, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas ele fala antes, se tu és o Cristo. Nós humanos, com a nossa capacidade limitada, a gente acha que nós sabemos o que tem que ser a atitude de Deus. A gente acha que nós sabemos o que Deus tem que fazer em determinada situação. Quantas vezes alguém já disse, se o Senhor é Deus mesmo, então me cura. Se o Senhor é Deus, então muda a minha família, o meu marido. Se o Senhor é Deus, me dá um emprego melhor. Se o Senhor é Deus, me dá um salário melhor. Ou seja, como o primeiro ladrão disse, me tira dessa cruz. Isso, na verdade, não revela que você quer Deus. Isso revela que você quer usar Deus para chegar no seu objetivo. Isso revela que Deus é apenas um trampolim para você chegar onde você quer. Sabe, você quer falar para Ele, eu quero, é o meu conforto, eu quero a minha vida boa, eu quero descer dessa cruz, assim como esse ladrão falou. E ele estava falando, desce dessa cruz para você provar que é Deus. Só que ele não sabia que, estando na cruz, ele provava que era Deus. Porque ele não precisava estar ali. Ele estava ali voluntariamente, como uma ovelha muda indo para o matadouro. Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Muitas vezes a gente lê as escrituras e a gente pensa, a gente vê coisas confrontando, a gente vê Jesus pedindo renúncia e a gente pensa, eu não posso crer que Deus é assim. Eu não posso crer que Jesus é assim. Sabe, nós queremos que Deus caiba na nossa cabeça. Nós queremos um Deus que caiba na nossa cabeça. Assim como essa água cabe dentro desse copo aqui, ó. Para essa água caber aqui dentro, o copo tem que ser maior do que a água. A quantidade de água tem que ser menor do que o copo. Então, se você quer um Deus que cabe dentro da sua cabeça, você está dizendo que você é maior do que Deus. Nós não entendemos Deus porque Deus não se molda aos nossos pré-requisitos sobre Ele. Deus sempre nos surpreende. O primeiro ladrão fala, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele não entendia que ele estava sendo condenado pelo erro dele, que ele estava pagando pelos pecados dele ali. E muitas vezes nós também ficamos bravos porque Deus não ouve as nossas orações. Quantas vezes Deus não atendeu a muitas de nossas orações? Porque Ele sabe que isso que nós estamos pedindo vai nos destruir. Assim como eu não atendo todos os pedidos dos meus filhos, assim como você como pai não atende todos os pedidos do seu filho. Se eu for atender aos desejos do Theo, ele vai viver de bolo de chocolate. A Thaís de açaí e o William de macarrão. É isso, todo dia, toda hora é o que eles querem. Mas eu como mãe, eu vou fazer com que eles comam algo que eles não gostam, que não é gostoso para o paladar deles, mas que é saudável, que eu sei que vai trazer saúde, que vai gerar vida. Assim como Deus. E muitas vezes, coisas que nós pedimos, Deus ele não dá, porque talvez aquela coisa tomaria o lugar de Deus. Aquela coisa se tornaria um ídolo. E Deus ele não quer nada que tome o lugar dele na sua vida. Aí você fala assim, gente, mas Deus ele é um Deus então egocêntrico? Deus é um Deus que quer toda a atenção para ele? Não, não é isso. É porque ele sabe que o dia que você se afastar dele, você morre. Não é porque ele precisa da sua atenção, não é porque ele precisa da sua adoração, é porque você é quem precisa dele. Assim como um peixe precisa estar dentro da água, assim como uma planta precisa estar com a raiz na terra, senão ela morre. Nós precisamos estar em Deus, porque senão nós morremos. Oh, Jesus. Por isso que é necessário tomar tanto cuidado com o que é pregado nas igrejas. E glória a Deus por essa igreja. Porque se alguém que tem algo como ídolo, alguém que tem, vamos colocar um exemplo aqui, alguém que tem o dinheiro, que é avarento, que quer muito ser próspero.
Ele entra aqui na igreja com o único objetivo de ser próspero, de receber uma bênção financeira. E ele chega aqui e tem alguém pregando no altar assim, ó: Deus vai te prosperar, Deus vai te fazer rico. Não, nada vai te faltar. Essa mensagem não vai fazer com que ele se encontre com o verdadeiro evangelho. Essa mensagem só vai alimentar o seu ídolo, o seu ego, a sua vaidade, o seu prazer. E o evangelho de Cristo é morrer. Nós precisamos ser atraídos pelo verdadeiro evangelho, que é morrer para nós e viver para Cristo. Os discípulos não foram orientados por Jesus a pregar para as pessoas que elas teriam uma boa vida. Eles foram instruídos a pregar a salvação em Cristo Jesus. E ainda quando ele saiu, Jesus falava assim, ó: não leve 2 túnicas. Nem vocês precisam carregar muita coisa aí não, porque a vida é breve. Não precisa carregar muito peso. Já basta o peso da mensagem que você carrega. Você precisa se responsabilizar por pregar a verdade de Cristo. Não se engane com falso evangelho. Não se engane. Mas a verdade é que as pessoas, elas não estão muito preocupadas com a sua salvação. Porque a vida aqui na terra está muito boa. Elas estão satisfeitas com a vida. Sabe? E elas não pensam nisso. Porque está tudo muito tranquilo. E elas se esquecem que elas vão morrer. Lá em Eclesiastes 7:2 diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que numa casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Por que ele fala que é melhor ir num velório do que numa festa? Porque ali no velório você vê qual é o seu destino. Porque quando você vê uma pessoa dentro de uma urna, você fala: meu Deus, um dia eu vou estar ali também. E o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou desperdiçando a minha vida. Eu não estou vivendo aquilo que Deus tem para mim. Eu não estou fazendo a vontade de Deus. O destino de todos. E aí, você fala assim: mas por que eu tenho que falar tanto sobre o pecado? Por que é pregado tanto o pecado? Não é para você não ter mais esperança, não. É para você ver que só existe uma esperança para você. Não existe outra em nenhum outro lugar. Só existe uma esperança e ela se chama Jesus. Jesus é a esperança para a sua vida. E aí o segundo ladrão, ele reconhece que a punição que ele estava tendo ali é justa. Ele reconhece que ele estava ali porque ele errou. E esse é um grande passo para a gente ter um encontro com Jesus. Ele falava: nós merecemos estar nessa cruz. Nós merecemos estar condenados. Ele entende que Jesus não precisava salvar ele. E ele não pediu para descer da cruz, não. Ele não pediu para Jesus tirar ele da cruz. O primeiro ladrão pediu, mas o segundo falou: lembra-te de mim quando entrares no teu. Ele não estava preocupado com a vida dele aqui. Sabe por quê? Porque talvez ele sabia que se ele descesse daquela cruz, ele ia continuar pecando, porque nós somos pecadores. Então o desejo dele era estar com Cristo. Ele havia encontrado ali com a salvação e ele falou: lembra de mim quando vieres no teu reino. E ele descobriu que esse prêmio da salvação que ele estava pedindo ali não era baseado em quem ele era, mas era baseado em quem Jesus era. Não era baseado nos atos dele, nas obras dele, no arrependimento ou em algo bom que ele fez, mas era baseado na bondade de Jesus e no amor de Jesus. Na graça. Isso é o evangelho. É eu reconhecer o quão pecador eu sou. E entender o quão amado eu sou por Jesus. Eu sou pecador, mas eu tenho um Deus que me ama. Eu reconheço que eu merecia o inferno, mas Deus me salvou porque Ele me ama. Quando Ele fala ali, lembra-se de mim, não é pelas obras dele, mas é pela bondade de Deus. O encontro do primeiro ladrão
levou ele à condenação. Olha só que chance, irmãos. Aquele homem perdeu a chance, ele estava do lado de Jesus. Ele perdeu a chance de ser salvo, ele perdeu a chance de estar com Cristo. E ele preferiu zombar, ele preferiu amar a si mesmo. Mas aquele segundo ladrão encontrou a salvação. Aquele ladrão, ele encontrou, ele reconheceu. E nós precisamos reconhecer, irmãos. Nós precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer que nós não temos nada de bom. A Bíblia fala que todas as nossas obras são como imundícias diante da santidade de Deus. Você acha que você é muito bom, mas isso não pode comprar a sua salvação. Talvez isso pode comprar o seu prestígio aqui na terra, pode comprar uma carreira boa, uma carreira de sucesso. Talvez o seu talento pode te dar uma vida confortável, mas não compra a salvação. A salvação é só por Jesus, só através dele. Não há outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E como você quer chegar diante de Deus? Você está chegando diante de Deus como o primeiro ladrão ou como o segundo ladrão? Olhe para dentro de você. Analise o homem a si mesmo. No próximo domingo nós vamos cear. Nós vamos participar da ceia do corpo e do sangue de Cristo, que simboliza a sua morte, o seu sacrifício, o seu sangue que lava os nossos pecados e o seu corpo que foi moído pelas nossas transgressões. Nós merecíamos estar mortos e condenados, mas Ele morreu por nós. Vocês têm ideia disso, irmãos? Não é só uma historinha, não. É real. Jesus é real. Ele vive e Ele vai voltar. Um outro exemplo que a Bíblia nos mostra está lá em Mateus 15. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus 15, 21. Um outro exemplo que a Bíblia nos mostra de um encontro de salvação. Mateus 15, 21 diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo ele disse à mulher: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Irmãos, aquela mulher, ela não era do povo de Israel. Ela não era dos judeus. Ela não era do povo escolhido para que Jesus viesse salvar. Mas ela chega clamando: filho de Davi. Ela sabia quem ele era. Ela chega clamando: filho de Davi, tem misericórdia. A filha dela estava endemoniada. Ela foi até ele porque ela sabia quem ele era. Ela sabia que ele era o Messias, que ele era da descendência de Davi e que havia de vir para salvar. E Jesus não respondeu, continuou andando. E ela continua atrás e gritando. E Jesus fala para ela: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, não foi para você que eu vim. Foi para os judeus e não para os gentios. Mas ela insiste. E Jesus fala para ela: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Irmãos, Jesus chama ela de cachorrinho.
A gente tem se ofendido tão fácil, né? A gente tem se ofendido tão fácil. Talvez algum de você vá embora daqui e falar assim: gente, mas essa palavra falou que eu sou pecadora, que eu merecia ir para o inferno. Jesus chamou ela de cachorrinho. Mas essa mulher, ela dá uma resposta. Ela diz: sim, Senhor, é verdade. Ela reconhece a sua condição. Ela não era do povo escolhido. Ela não merecia. Mas ela fala assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela falou: Senhor, só as migalhinhas, por favor. Só as migalhinhas, assim como aquela outra mulher que queria apenas tocar nas vestes de Jesus. Porque ela sabia que ali era a fonte. Ela sabia que dali tinha vida. Ela falou: Senhor, eu sei que eu sou mal. O que ela estava dizendo é: eu sei que eu não mereço, mas eu sei quem é você. Eu sei que você é Jesus, o Messias. E eu sei que no Senhor há vida em quem eu posso confiar. É como se ela dissesse: eu não estou confiando em quem eu sou. Eu não estou aqui buscando pelos meus méritos. Eu não estou aqui porque eu tenho dinheiro para te pagar para você fazer isso. Eu estou aqui porque eu confio em quem o Senhor é. E a minha esperança está no Senhor. Aonde está a sua esperança? Onde você tem colocado a sua esperança? Você tem confiado na força dos seus braços? Maldito é o homem que confia na força dos seus braços. Porque nós somos pó, nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Mas o Espírito vai para Deus. E para onde vai o seu Espírito? Esse é o verdadeiro evangelho e eu preciso alertar, eu preciso te falar. Porque nós não sabemos até quando nós estaremos aqui. Ela disse: sim, Senhor, eu sei. A esperança dela não estava no passado, ou na religião, ou no sobrenome que ela não tinha. Ela não era judia. Mas a esperança dela estava num Deus amoroso. E Jesus falou para ela: grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Aquela mulher, ela recebeu o milagre que ela queria. E ela recebeu a salvação. E voltando na história lá do segundo ladrão, Jesus, ele termina falando para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Por muitas vezes nós achamos que o prêmio é estar no paraíso. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, e o céu, e eu desejo coisas boas do céu, mas o melhor que há no céu é a presença de Jesus. O verdadeiro paraíso é estar do lado de Jesus. O melhor lugar que aquele ladrão poderia estar era naquela cruz, porque foi onde ele encontrou a salvação. Talvez você tenha pedido para o Senhor: Senhor, me tira dessa cruz. Mas eu quero pedir para você orar assim: Senhor, eu tomo hoje a minha cruz. E se eu precisar renunciar a qualquer coisa que seja por amor de Ti, eis-me aqui. Sabe, todas as nossas obras, a Bíblia diz que quando nós fazemos coisas boas, nós vamos acumulando pedras na nossa coroa. Só que não se engane pensando que você vai colocar essa coroa na sua cabeça. Porque tudo que nós fizermos, e até essa coroa será depositada aos pés de Jesus. Tudo é para Ele, tudo é sobre Ele, a Bíblia é sobre Ele. De Gênesis a Apocalipse é sobre Jesus, não é sobre você. Todas as histórias levam até Ele, tudo é para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluias. 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 Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós estamos fazendo um grupo de estudo com algumas amigas, sabe? A gente está lendo Mateus.
E a gente vê que tudo que está ali é o cumprimento de profecias que já estavam no Velho Testamento. Tudo que foi falado vai se cumprir, irmãos. Tudo que foi falado vai se cumprir. Muitas coisas já se cumpriram e outras ainda vão de se cumprir. Mas a Bíblia, ela não é sobre Moisés, ela não é sobre Abraão, ela não é sobre Noé, ela não é sobre as 12 tribos, ela é sobre Jesus. Porque todas as referências do Velho Testamento apontavam para aquele que há de vir. Deus, ele criou a você e eu para que ele pudesse se relacionar. E por causa do pecado, ele está fazendo toda essa trajetória da Bíblia para chegar até você de novo. E o ápice da Bíblia é quando Jesus se entrega ali na cruz. E ele morre por nós e ele fala: filho, eu consegui. Agora você pode ser meu de novo. Você pode chegar até mim. Sem ninguém te impedindo. Não existe mais um véu. Você pode ir direto a Deus. Chegue até Ele. Confesse a Ele. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Agora que você tem a notícia ruim, que nós já nascemos condenados, e você tem a boa, que Jesus, ele morreu no nosso lugar e nos livrou dessa condenação, como você vai viver a partir dessa notícia? Não saia daqui como se você não tivesse ouvido nada. Ai, Jesus. A notícia é que você estava terrivelmente doente. Mas existe um remédio que pode te curar. E ele é acessível para você. Ele é acessível para você. Nós sabemos que Jesus é nosso Salvador, mas para que Ele seja o meu Salvador, eu preciso reconhecer que eu preciso de um Salvador. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. E quando nós encontramos com Ele, a santidade dEle nos constrange e nos mostra quão podre, quão sujo nós somos, que nós vivíamos na lama do pecado. Mas o seu sangue pode nos lavar e nos purificar. E quando eu tenho essa notícia, eu encontro com Ele. Existe algo dentro de mim que se torna em arrependimento. Arrependimento. O que é arrependimento? É tomar a minha cruz a partir de agora e seguir a Jesus. É morrer para mim, morrer para minha vontade, renunciar a mim mesma. É abandonar o pecado. E é mais do que isso. No original, a palavra arrependimento, vocês já devem ter ouvido, que é metanoia. Algumas traduções, algumas pessoas usam ela como mudança de pensamento. Mas na época de Jesus, essa palavra metanoia, ela era utilizada com o exército. Quando o exército ele estava andando, seguindo numa direção. E aí o general gritava metanoia. Ele queria dizer muda de direção. Ele queria dizer meia volta. Você estava vindo para cá, agora você vira para cá e você vem nessa direção. Então o arrependimento, irmãos, não é simplesmente eu estou aqui, o meu pecado está aqui e eu estou andando em direção a Ele e eu me arrependo e eu paro. Não é isso, porque Ele ainda está ao alcance da sua mão. Você vai virar e vai seguir em outra direção para você ficar cada vez mais longe do pecado. E como que eu posso fazer isso na prática? Que na Bíblia a gente tem dois exemplos de arrependimento. Um deles é o conhecido Zaqueu, que era chefe dos publicanos, um homem rico. Ele cobrava impostos, ele extorquia o povo. Qual era o pecado dele? Era a ganância. Era o amor ao dinheiro. E Jesus, ele encontra com Zaqueu ali, ele fala: Zaqueu, desce dessa árvore. Ele vai na casa de Zaqueu, ele ouve as palavras de Jesus e ele se arrepende. E quando Zaqueu ele se arrepende, ele não para simplesmente de roubar, mas ele começa a fazer o contrário do que ele fazia. Que ele fala que vai dar aos pobres e ele vai restituir 4 vezes mais aqueles a quem ele roubou. Isso é um verdadeiro arrependimento. Eu não vou pecar mais e, pelo contrário, eu vou fazer
o inverso daquilo que eu fazia. Isso é o verdadeiro arrependimento. Um outro exemplo que nós temos. Está lá em Atos capítulo 16. Paulo e Silas estão presos. Paulo e Silas foram presos e eles tinham sido açoitados pelos soldados. Muito açoitados. E aí de repente eles estavam ali cantando e orando e acontece um terremoto e as cadeias se abrem. E o soldado que estava ali, ele fica desesperado, porque ele pensa agora os presos vão fugir. Ele pensa agora, vão me matar, porque esses presos vão todos fugir. Mas nenhum preso saiu do lugar. As cadeias se abriram, as portas se abriram. E Paulo e Silas continuaram lá. Aquele soldado chega a pegar uma espada para tentar se matar. E aí Paulo fala, não faça isso. E aí o soldado pergunta para ele assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo responde, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele soldado pega Paulo e Silas e leva para a casa dele. E ali Paulo prega o evangelho para o soldado, para a família dele. Todos eles aceitam a Jesus. Aí você pensa assim, mas qual que era o pecado do soldado? O soldado, ele era treinado para ser violento. Ele era treinado para açoitar, ele era treinado para machucar. E ele feriu muito a Paulo e Silas. E quando ele leva Paulo e Silas ali para a casa dele, ele começa a cuidar das feridas deles. Aquele mesmo homem que abriu a ferida começou a curar. Aquele mesmo homem que açoitou, com ordens ou sem ordens, ele havia maltratado e havia machucado eles, mas ele se arrependeu. Ele deu meia volta, ele disse, eu não faço isso mais, agora eu vou ajudar a curar. E ele começou a curar as feridas deles. Deus, ele tem nos chamado, irmãos, a um arrependimento.